Bom, vamos ver se a gente, né, consegue concluir nossa conversa. Desculpa ter cortado tanto, é parte da incompetência com essas coisas. Então, tá falando do quê? Do grupo de amigos, certo? Por que me ocorre essa história do grupo de amigos? Vários motivos. Mas alguma pesquisa minha anterior, me deparei com uma documentação do Mário de Andrade em que ele estava escrevendo um livro, ele estava apanhando para escrever o livro. É ótimo, né? Nossa, fiquei tão contente de ver o Mário apanhando para escrever um livro, porque a gente acha que só a gente empaca na escrita, né? Não, o Mário também. E, e aí, lá pelas tantas, ele escreve uma carta para o Rodrigo Melo Franco de Andrade e diz, bom, mas eu não estou interessado, não disse com essas palavras, mas não estou totalmente interessado na recepção do meu livro. O importante para mim é saber o que você, Rodrigo, Lúcio e Gilberto vão achar. Bom, ele estava falando do Rodrigo Melo Franco de Andrade, presidente do IFAM, o Lúcio era o Lúcio Costa e o Gilberto era o Gilberto Freire. Você pode falar, bom, tá bom, né? Até eu, né? Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando assim, para quem escrevemos? Tem um público indiferenciado, mas a gente também remete muito à opinião dessas redes mais imediatas que a gente está chamando aqui de grupo de amigos. E quando estou chamando de grupo de amigos, eu estou me inspirando em dois trabalhos que eu acho bem bacanas. Um é o da Heloísa Pontes, um livro chamado Destinos Mistos, que é sobre o grupo do Antônio Cândido e da revista Clima. E o outro é um texto do Raymond Williams, que chama The Bloomsbury Fraction, fração, fração de classe, né, no caso, para ele, Bloomsbury, que era sobre o grupo de amigos da Virginia Woolf, Leonard Woolf, e da irmã dela, que era pintora, e tudo mais. Ou seja, quem são os primeiros leitores desse memorial? Quem são os primeiros leitores do nosso trabalho? Isso é uma escala que importa. Quem é a nossa interlocução mais imediata? Eu te falo isso porque longe de ser o Mário de Andrade, e léguas longe de ser a Virgínia, imagina, eu já me peguei pensando no que algumas pessoas iriam achar daquilo que eu escrevo. Ou seja, não escrevo para ser resenhada, até porque ninguém mais resenha ninguém hoje em dia. Eu não escrevo para um grande público, porque eu não sou Paulo Coelho, eu não sou sequer Jorge Amado. Mas o que algumas pessoas vão achar do meu trabalho me diz respeito. E eu fico pensando que se essa rede imediata do amigo colega, do amigo interlocutor, como é que isso aparece no memorial, se isso é também formador, se os debates em grupo, se as interlocuções, se as recepções deste grupo imediato. Quer dizer, então eu estou falando para você de uma série de escalas, como se o indivíduo tivesse seus parceiros, sua família, seu grupo de amigos, depois uma outra escala que pode ser sua instituição, e assim, né, e assim caminhamos. E quando eu penso nos casais, acho que eu queria voltar a um tema que eu devia ter falado na hora, mas me passou, que é a questão do nome. Com as mulheres acontece muito de uma trajetória feminina ser perdida porque o nome se perde. O nome se perde entre o nome do pai e o nome do marido. Quando algumas mulheres adotam o nome do marido, algumas adotam e se separam, perdem o nome do marido, aí fica que fulano de tal, também conhecida, né, como Aka, né, also known as, ou mulheres que têm o nome do marido, mas não assinam profissionalmente o nome do marido e assim por diante. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Sei lá, fiquei pensando aqui. A Heloísa Fernandes não assinava o nome do marido, mas ela assinava o nome do pai. Marisa Correia não assinava o nome do marido. Algumas assinam. Se isso é importante ou não. Enquanto uma inscrição ou enquanto uma possibilidade de desaparecimento, de um ocultamento dessa trajetória feminina. São vários os casos, né, que a gente estuda isso na história intelectual. A própria mulher do Levi-Strauss que desapareceu até que alguém resolveu procurar o nome dela. Alguém,
Marisa Correia, né? Resolveu procurar o nome de solteira dela e descobriu que Dinah Dreyfus estava passando muito bem, obrigada, na França, como uma pessoa muito respeitada, como alguém que articulou todo o campo do ensino de filosofia no lycée francês. E as pessoas estavam procurando Dinah Levi-Strauss. Então, eu acho que tem coisas para a gente pensar em relação a esse nome. A Marisa Correia, inclusive, num livro dela espetacular, chamado Antropólogas, Antropologia, livro espetacular da Marisa Correia, para mim é quase que um pleonasmo, entende? Eu nunca li nada dela que fosse muito menos do que espetacular, mas ela fala justamente dessa história do renome, né? O renome como alguém que é renomeada por um nome artístico, não, mas um nome de profissão, e o renome como alguém que tem esse renome no sentido do renome do nome consagrado. E ela vai, enfim, fazer uma série de considerações sobre isso e é muito bacana. E, no mínimo, você vai ler um livro bacanérrimo, porque aquele livro é um verdadeiro deleite de inteligência funcionando. O que eu queria te falar sobre o James Clifford? É que eu não acho que o James Clifford tá te ajudando em nada ali. E olha que eu gosto de James Clifford, sabe? Mas quando ele faz aquela divisão entre o etnógrafo como alguém que é quase um prático e o antropólogo, né, que teoriza, me dá meio velho isso, não é impressão minha, é uma vontade minha. Porque daí ele vai voltar lá para o Malinowski, mas, enfim, e quem hoje está preocupado, a não ser que vai fazer uma história da antropologia, uma antropologia pré-malinowskiana, será que isso ainda é uma discussão que tem a ver? Ou ele está pensando na dicotomia que tem entre os diários do Malinowski, enquanto uma escrita pessoal, e o que Malinowski escrevia nos Argonautas?